Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de formação de nossa diretoria de ensino do ano de 2022. Eu sou a Sandra Corá, PEC dos anos iniciais, com a Tatiana, PEC de língua portuguesa. Nossa contribuição de hoje é voltada ao estudo e trabalho com a fluência leitora, procurando facilitar o avanço dos estudantes nos componentes curriculares. Sejam bem-vindos! Trabalhando sempre numa intencionalidade para que possamos atingir os objetivos, buscamos então nesta formação ressaltar a relevância de formar os nossos estudantes com a fluência leitora, preparando-os para que estejam aptos a seguir a trajetória escolar, compreendendo e realizando interpretações em todas as etapas de ensino e aprendizagem, em todos os componentes e segmentos, interagindo socialmente para o mundo da trabalhabilidade e também enquanto cidadão, conhecedor de seus direitos e também de seus deveres. Um livro é um ótimo companheiro. Depois que descobrimos o prazer da leitura, nunca mais ficamos sós. Autor desconhecido. Como é importante para você, professor, demonstrar de todas as formas para os seus estudantes o quanto é formidável este universo da leitura. E é mesmo. E não importa qual o componente disciplinar, seja o principal modelo e motivador, mostre que você lê, leve para a sala de aula todos os dias o livro que você está lendo. Deixe-os perceber que você leva o livro para casa e traz diariamente. Permita que eles vejam que o livro faz parte do seu mundo, que há prazer nisso. Desperte a curiosidade, faça pequenos comentários acerca do livro, fale o porquê está gostando da leitura, o porquê você indicaria. Comente que outros livros você já leu e que também pretende ler. E o essencial é ler para eles. Ler notícias, textos, histórias, instruções. Aos poucos, eles vão percebendo as diferenças, variações e necessidades de ler e entender. Conte a eles o quanto o livro pode ser um companheiro em diversos lugares além da nossa escola, como também em casa, nos finais de semana, nas férias, no parque, na praia. Podemos ler também para todos. Podemos ler para crianças que ainda não sabem ler, idosos que têm dificuldade de enxergar. Todos gostam de ouvir histórias. Diga que os livros digitais também são grandes companheiros e ensine-os a pesquisar e a lerem as sinopses para escolherem um livro, a indicar para um colega quando gostar de uma leitura. E mesmo os pequenos, eles também têm opiniões acerca de uma história ouvida. Eles sabem opinar, sabem se expressar. Professor, há muitas propostas de atividades que são bem aceitas pelos nossos estudantes e promovem bons resultados a partir da própria escolha deles. Por exemplo, um sarau, a sacola literária, grupos de leitura, clube de leitores, o cantinho da leitura como espaço para que eles colhem post-its indicando a sua leitura, explicando por que gostaram, dramatizações, onde eles vivenciam a situação dos personagens de uma forma lúdica e com apresentações para outras turmas, para as famílias. A organização de visitas na própria biblioteca da escola, com um olhar mais atencioso ao número de exemplares, aos temas, aos autores, podendo manusear um livro, ver as ilustrações, sentir o cheiro do livro. Olha quantas sensações diferentes que talvez o seu estudante nunca tenha experimentado. Mas se você, professor, conhece um escritor, convide-o para conhecer a sua escola, os estudantes. Esse contato é muito rico. Conversar com um escritor, saber da sua história de vida, suas inspirações para escrever, preparar uma entrevista, terem a oportunidade de pesquisar a biografia, sua origem, fatos sobre a vida e obra do autor dos livros que eles escolherem. E depois, organize também visitas em sites, editoras, livrarias, proporcione a escuta de um audiolivro.
propõe a elaboração de uma lista de livros lidos por turma, criando desafios de leitura. São inúmeras as possibilidades para despertar o gosto pela leitura, o conhecer o livro, o descobrir esse novo universo. Para gostar de ler, é preciso começar. Muitas propostas são positivas, inclusive para os que estão no início do processo de decodificação e leitura. Eles começam a despertar para o prazer da leitura. Todos os componentes curriculares podem trabalhar a leitura de forma criativa, agradável e desenvolver projetos durante o ano. Em arte, educação física, ciências, geografia, história, convivência, trabalhando ética, cidadania, as obras de arte, notícias, reportagens podem ser portas de leitura que estimulem a desafios de pesquisa, aprofundamento, colocando a leitura como objetivo e estimulando esses leitores iniciantes a progredirem. Contextualizando. A leitura muda o mundo. Vamos analisar e compreender dentro de um contexto, trazendo uma vivência para uma melhor compreensão? Vejamos um exemplo comum do dia a dia, como andar de bicicleta. No início deste aprendizado, é comum que todos os esforços sejam canalizados para o controle do equilíbrio, e o equilíbrio sobre duas rodas. Então, neste momento, o mais importante é a capacidade de equilibrar-se e manter-se equilibrado. Num segundo e imediato momento, a preocupação será em relação ao corpo inteiro, braços, tronco e pernas. Então, mente e corpo trabalham juntos a favor de manter esse equilíbrio sobre a bicicleta, para não cair. E após a conquista desta habilidade de controle do equilíbrio, então a atenção ficará voltada para outras habilidades, como por exemplo, fazer uma curva, utilizar os freios de forma adequada, visualizar os espelhos, utilizar a buzina quando necessário, olhar os pedestres, o trânsito, os veículos e outras bicicletas que podem surgir no caminho. Quando chegar nessa etapa, você terá uma sensação de maior segurança do que no início do aprendizado. Já sabe um pouquinho mais, porém ainda não tem o domínio da habilidade de andar de bicicleta. Ainda é difícil, complicado manter o equilíbrio, andar e olhar a paisagem, por exemplo, ou ainda andar, manter o equilíbrio e pensar nos afazeres ou qualquer outro assunto. Mas por que ainda é difícil? Porque todas as ações que excedem o estar em equilíbrio e andar de bicicleta significam uma distração, isto é, sair do foco principal, que é o andar de bicicleta. Vamos imaginar que, estando você na primeira parte, no primeiro estágio, que compreende um grande esforço para se equilibrar, aparece uma outra bicicleta vindo na direção. E veja só, é uma pessoa que se encontra no mesmo estágio que você, ou seja, aprendendo a andar. Agora, neste momento delicado, todos os seus esforços estarão divididos em duas ações: manter-se em equilíbrio e desviar da bicicleta que se aproxima. Então, a primeira ação precisa ter uma certa segurança e autonomia para se concentrar na segunda ação. Essa tarefa ela é um pouco mais complicada e no momento em que for necessário realizar duas habilidades simultaneamente, a ação não será tão simples, visto que ainda não existe um domínio completo. A probabilidade dessa ação ter sucesso será bem menor. Mas por que estamos trazendo a situação do andar de bicicleta para a fluência leitora? O andar de bicicleta é apenas um exemplo de ação, que uma vez aprendida, realizamos de forma automática,
sem ao menos nos darmos conta, mas que necessita do uso de diversas habilidades que são utilizadas simultaneamente, ao mesmo tempo. Quando lemos um texto, algumas habilidades são assimiladas e não nos damos conta. É tão natural e automático como decodificar palavras, entender o sentido que produz a interação de várias palavras, compreender o sentido no contexto do texto, a pontuação, a relação que há com o conhecimento de mundo, de vida, bem como das experiências, dos conhecimentos prévios e da bagagem que cada um de nós trazemos. Para um leitor fluente, é imprescindível compreender o que se lê. O cérebro tem papel fundamental e processa a informação através de uma rede que associa partes distantes que interagem. E a avaliação da leitura fluente, ela vem para ajudar a identificar em que nível o estudante se encontra, dando informações para que o professor possa elaborar um plano de ação pedagógico e que atenda às necessidades e favoreça o avanço desses estudantes. Tivemos uma avaliação desse tipo em 2021 e agora, em agosto de 2022, haverá outra, exatamente com o propósito de verificar o que os estudantes conseguem decifrar e o que ainda precisam desenvolver. Então, a escuta proporciona ao professor a percepção da dificuldade do estudante na leitura, o que na produção escrita não apresenta. Ouvir a leitura possibilita averiguar se ele lê de forma precisa, expressiva e com velocidade. E é este conjunto que garante a compreensão de textos na etapa em que está inserido e nas futuras também, em todos os componentes curriculares, sem que venham consequências negativas e até mesmo a desmotivação pela leitura. Com toda certeza podemos afirmar que a fluência leitora é importante e ela se dá aos poucos, conforme o desenvolvimento do estudante. Somente por intermédio da fluência é que o estudante consegue compreender o que leu, uma vez que ele é capaz de juntar as sílabas, as palavras, as frases e abstrair o que ele leu, tecendo um entendimento. Isso se dá à medida em que supera os tropeços, a leitura silabada e o seu esforço, a sua energia é focada na compreensão. No período de alfabetização, é totalmente natural e compreensível que essa fase ocorra, principalmente quando se deparar com palavras que ele ainda não conhece, não são do seu cotidiano. E quando falamos do entendimento, estamos nos referindo à compreensão do texto, à capacidade de extrair um sentido daquilo que foi lido, conectando com os conhecimentos prévios, de mundo que esse estudante já possui. Nos últimos 50 anos, temos visto pesquisas sobre os processos cognitivos e dessas habilidades necessárias para a construção da compreensão de textos e também de modelos que expliquem este processo. Nesta imagem, vemos um modelo de multiplicação que mostra que para alcançar a leitura fluente é necessário entender a linguagem oral, reconhecendo as palavras escritas sem qualquer esforço. Então, através deste modelo multiplicativo, reconhecemos que a identificação das palavras escritas multiplicado pela linguagem oral resulta na compreensão leitora, tão esperada, E os dois fatores precisam existir. Se algum deles for igual a zero, o resultado será insatisfatório, ou seja, será zero. E se a decodificação de palavras ou a linguagem oral for zero, então será praticamente impossível chegar a uma compreensão, um entendimento do que foi lido. Ao contrário, quanto maior for um dos fatores, consequentemente será maior o resultado desse processo, o que significa que a leitura será mais hábil. E vale ressaltar que esta decodificação não pode ocorrer de forma silabada, exigindo um grande esforço para a leitura. B, O, bo, lá, bola.
Todo esforço, toda energia cognitiva deve ser empregada para a compreensão do texto. E assim, a decodificação deve ser de uma forma automática. A automaticidade é essencial para a compreensão do texto. Para que haja fluência leitora, é imprescindível que aconteça a decodificação das palavras com a devida compreensão da leitura dessas palavras. Ler fluentemente não significa que houve entendimento. A fluência só acontece efetivamente quando une a decodificação com a compreensão. E isto ocorre quando existe a precisão. E quando é que a precisão ocorre? Ela ocorre à medida em que o estudante consegue identificar perfeitamente as palavras, transformando os grafemas, sinais gráficos, em fonemas, sinais sonoros. Através da alfabetização plena, o estudante alcança esta competência. Ele consegue ler com exatidão, emitindo através da voz, leitura oral, justamente a combinação de sons das palavras escritas. E quando isso não ocorre, é possível perceber o grau de dificuldade do estudante em ler e, consequentemente, entender. A automaticidade se refere à velocidade, à rapidez que a leitura é realizada. E por que ela é tão importante? Como nós já dissemos, com a automaticidade, o estudante não despende de grande esforço. Ele desliza sobre o texto e sua concentração se dá unicamente na compreensão, no sentido do texto que está sendo lido. Não significa ler rápido e passar pelo texto, mas ler automaticamente, com autonomia na decodificação e entendendo o que está sendo lido com todos os detalhes que estiverem presentes. Já a prosódia indica o tom de voz, a entonação, a pontuação adequada, as pausas, a emoção, tudo que dá sentido à leitura, uma vez que as palavras juntas numa frase necessitam de uma identificação da relação de significado do que se quer transmitir. Então entendemos que ler não se restringe somente à pronúncia de todas as palavras com certa rapidez, mas sim à interpretação do que se leu, a comunicação, a prática, a atividade de compreender o que o autor quis transmitir, atribuir um significado, um sentido próprio, mediante os conhecimentos prévios adquiridos pelo leitor na sua trajetória. Então vamos frisar que há leitores que parecem ser fluentes, mas não entendem o que leem. A decodificação precisa sim ser consolidada, mas ela não é a fluência em si. Dos pesquisadores da Universidade de Cambridge. Observem este texto, que interessante. É possível ler e compreender o que este texto escrito quer dizer aos leitores experientes, que já passaram pela fase de decodificação e reconhecimento das palavras. E mesmo com as letras misturadas, o cérebro dos leitores fluentes é capaz de identificar qual a palavra conhecida está mais próxima na identificação das letras misturadas. Através desse modelo chamado de gráfico de cordas, vemos as habilidades essenciais que se relacionam pelo reconhecimento das palavras e a compreensão da linguagem, com a devida importância da automatização. Isso quer dizer que a decodificação, como já vimos, a consciência fonológica precisam ser cada vez mais rápidas e automáticas. É o reconhecimento visual das palavras sem muito esforço. A energia despendida, ela deve estar voltada para o entendimento da linguagem. E este entendimento, ele vai abranger o conhecimento prévio de fatos, conceitos, do vocabulário, sentido das palavras, da sintaxe, construções, semântica, o sentido, o significado e morfologia, a estrutura, que são a estrutura, a configuração, a organização da língua, ao raciocínio verbal, que possibilita a realização de inferências, identificar o sentido de metáforas,
símbolos e representações, e a partir dessa velocidade alcançada, o leitor conseguirá direcionar toda a energia para o processo cognitivo na compreensão do texto e então caminhar para a leitura fluente. E nesse estágio, ele já ultrapassou a baixa fluência, que significa pouca compreensão daquilo que está sendo lido. Vamos observar dois tipos de leituras diferentes, como se fossem dois estudantes nesse texto. O lê, o leão, do, lê, lá, lajo, lago, certa vez, um leão que caminhava pelas sentiu muita sede. Vamos ver agora uma outra leitura. O leão do lago. Certa vez, um leão que caminhava pelas montanhas sentiu muita sede. Encontrou então um lago de águas espelhadas e se aproximou. Vamos refletir. A primeira leitura é vacilante, é uma leitura flutuante, o leitor hesita. É uma leitura silabada, não percebe as pausas, a entonação, alguns fonemas não têm precisão. Essa é a leitura sem automatização, em que o estudante precisa de muito esforço para a decodificação e a compreensão fica comprometida. Então, todo o esforço, toda a energia ficam no reconhecimento das palavras, das letras e dos sons. Ela está mais focada nos fonemas do que no conceito das palavras. Já na segunda leitura, não há hesitação, traz uma firmeza, a entonação, reconhece e respeita as pausas, o que dá significado e sentido para o texto. Então percebe-se que se trata de um estudante que ele reconhece as palavras, ele libera os esforços para a compreensão da leitura que são mais complexos, como aparece aqui no gráfico de cordas. Então, esse estudante, ele demonstra precisão na decodificação, automaticidade e prosódia. Então, consideramos um leitor hábil, fluente, que ele atingiu os objetivos. E continuando, podemos traçar estratégias para o desenvolvimento da leitura fluente. Algumas sugestões que fazemos são: os estudantes precisam de um modelo de leitor e não há melhor modelo do que você, professor. O modelo ideal é o de leitura oral, leitura em voz alta. Atividades de leitura oral devem ser propostas e de formas diferentes. Por exemplo, a leitura oral em coro, onde todos leem juntos, a leitura em duplas, leitura individual, sempre pensando na individualidade do aluno, considerando e respeitando o seu tempo de desenvolvimento, a sua desenvoltura e segurança para realizar a proposta em público. É imprescindível que haja laços de confiança entre professor e aluno, e isso pode ser adquirido também através das ações do próprio projeto de convivência, que contribui em todos os aspectos. Então, convide para a realização de pequenos apontamentos de leitura, como títulos, cartazes, sinalizações de atividades. O professor atento, ele aproveita todas as oportunidades para observar e deixar o aluno confiante e desenvolto. Se necessário, promova momentos em particular e aos poucos vá inserindo para que descontraia e ele consiga se expressar. Atividades também de leitura silenciosa, leituras dramatizadas, materiais diversificados para apreciação e manuseio, principalmente aos estudantes que tiveram pouco contato e acesso ao mundo da leitura e escrita, como livros, revistas, encartes, propagandas, leituras digitais, sempre com orientação do professor. A organização de momentos de leitura livre, leitura de escolha pessoal, onde o estudante tenha a liberdade de escolher o que ele deseja ler, ler e comentar o que leu, ouvir opiniões, trocar informações,
como num círculo de leitura, a roda de leitura, onde o medo de ler pode ser aos poucos eliminado e dar lugar ao gosto pela leitura. Cada um pode ler um trecho e o professor verifica e acompanha atentamente. E vale lembrar também que todos na escola devem assumir esse compromisso efetivo com a formação do leitor proficiente. A leitura fluente ainda é pouco estudada no Brasil, porém sabemos que se trata de uma habilidade essencial que o bom leitor possui. Na nossa avaliação são oferecidas palavras dicionarizadas, onde é observado se o estudante conhece a palavra memorizada. Pseudopalavras, isto é, palavras inventadas, onde o aspecto fonológico é observado, pois não há memorização dessas palavras, elas são desconhecidas. E uma pequena narrativa, um texto curto, com um vocabulário de diferentes classes gramaticais e estruturas também diversas, e com questões para que seja realizada a leitura e respondidas as perguntas dentro de um tempo de 60 segundos para cada etapa. O leitor fluente será aquele que conseguiu ler sem embaraços e dificuldades, dentro do período que foi estipulado. E para os que não conseguiram realizar, eles estarão entre os pré-leitores. Os pré-leitores são os estudantes que ainda não realizam uma leitura oral e, quando fazem, exigem muito esforço. Isso significa que ainda não se apropriaram devidamente do sistema alfabético de escrita, não decodificam eficazmente as palavras escritas. Dentro do tempo de 60 segundos, eles conseguem ler 10 palavras de uma lista de 60 palavras dicionarizadas ou 5 pseudopalavras de uma lista de 40. Há estudantes que leem de forma silabada, com pausas e dificuldades de relação de grafemas e fonemas. E dentro das consequências textuais, a leitura com assertividade encontra-se então abaixo de 90%. Há 6 níveis diferentes para os estudantes que se enquadram como os pré-leitores. E esses estudantes que se encontram neste grupo, eles necessitam de atividades que estejam focadas no processo inicial para que identifiquem o valor sonoro das letras, como se organizam para formar as palavras e como as palavras se organizam nos textos, textos com rimas e aliterações para que os estudantes percebam a sonoridade das palavras, leitura de poemas com texto escrito, com apontamento das palavras que forem lidas e o que facilita a esse estudante relacionar a fala com a escrita. Os trava-línguas e parlendas, que são conhecidos e facilitam a observação da escrita, livros de literatura infantil, porque eles possuem textos mais curtos e com palavras de sílabas simples. E o professor pode iniciar lendo e, na sequência, os alunos leem. E então a leitura pelo professor de textos literários sempre diversificados. Já para os leitores iniciantes, esses estudantes, eles demonstram ter se apropriado das regras do sistema de escrita alfabética, porque dentro do tempo estipulado de 60 segundos, eles conseguem ler corretamente 11 ou mais palavras e ou 6 ou mais pseudopalavras. Porém, ainda assim, têm dificuldades ortográficas e necessitam de mais tempo para decodificar as palavras, principalmente na leitura de textos com palavras de sílabas não canônicas ou palavras desconhecidas. Então, eles alcançaram um número maior de acertos, mas ainda se encontram abaixo dos 90%. E esses estudantes, eles vão precisar de atividades voltadas para a leitura de textos selecionados, que são progressivamente mais extensos e complexos, que vai proporcionar aos estudantes o fôlego de leitura. Uma leitura silenciosa, onde dúvidas de palavras desconhecidas, pontuação, o que for necessário pode ser levantado, pode ser apontado. A leitura pelo professor, o que permite ao estudante observar os aspectos prosódicos do texto. Um planejamento de leitura oral com incentivo à escrita. E o professor também deve propor reflexões
sobre o desempenho da leitura. Pode gravar, apresentar para que ele tenha a oportunidade de observar, ouvir e analisar o seu próprio desempenho. Agora, já para o leitor fluente, são os estudantes que decodificam as palavras com facilidade e automaticidade. Então, eles demonstram um domínio do princípio alfabético com a relação entre fonemas e grafemas, e ele consegue responder as questões ao final do texto, constrói sentido para a leitura. Eles leem com precisão em um acerto superior a 90%, que é um perfil satisfatório, mas não para por aí. Outras atividades devem ser propostas para que esse estudante seja sempre estimulado e ele prossiga. Então, por exemplo, você pode oferecer leitura de textos de maior extensão, com vocabulário mais complexo e diversificado. Textos devem trazer curiosidades científicas, outros temas diferentes além das áreas de conhecimento. Agora, os estudantes também já são modelos, eles podem modelizar para outros estudantes. Então, situações inéditas, propor situações incentivadoras à aprendizagem, como, por exemplo, a apresentação de um telejornal, um programa de rádio. São situações em que a entonação ela tem um papel fundamental. E da mesma forma, a gravação de vídeos e áudios, elas contribuem muito na observação e análise final. De forma geral, para todos os alunos podem ser propostas atividades que façam parte de uma rotina diária, como a leitura em si, a criação de espaços e cantinhos de leitura com materiais bem variados, livros, revistas, folhetos, assuntos e temas diversificados também. Isso atrai muito a atenção. E lembrando que a leitura, ela pode ser realizada a partir de cartazes, calendários, bilhetes, todo o contexto ao redor pode servir de estímulo à leitura. Feito o diagnóstico da leitura, que é super importante, algumas ações então precisam ser planejadas de uma maneira diferenciada. Dentro de uma mesma atividade, podem ser inseridas ações diferentes que atendam os estudantes mediante as suas necessidades. E a partir da avaliação que foi realizada no ano passado e da próxima que faremos este ano, e a de que você, professor, pode elaborar também, podemos analisar os resultados, classificá-los e então traçar um plano de ação em atendimento às dificuldades detectadas de cada estudante ou até mesmo de cada classe. Aqui trazemos uma sugestão de relatório para que possam fazer um levantamento de dados e, com isto, ter um direcionamento dos próximos passos. Essa sugestão poderá ser modificada e ampliada mediante a realidade e a necessidade de cada escola, de cada sala de aula, para que facilite a adoção de novas estratégias de trabalho e que sejam adequadas. Neste modelo, podemos elencar alguns pontos, alguns itens que podem servir como sugestões, mas que vocês também podem adaptar da melhor forma. E a partir desses dados, você terá uma visão geral da sua escola e das turmas, e poderá observar se existe diferença entre as turmas, onde os alunos aparecem, em que local. São dados para detectar em que estágio estão e quais as semelhanças e diferenças, para então selecionar o tipo de plano que pode ser feito. E seguindo esta linha de raciocínio, é imperioso checar a linha de trabalho que você, professor, da sua turma está desenvolvendo, o que difere, o que se assemelha a outros também. É possível tecer uma comparação que vai favorecer o seu plano. E, enfim, quais os fatores que podem ter contribuído para a diferença de desempenho entre as turmas e quais as melhores intervenções poderão ser feitas mediante o panorama dos dados. Uma das reflexões que podem ser feitas é se esses resultados são coerentes, estão de acordo com as avaliações externas, internas e o próprio desenvolvimento em sala de aula, sob que aspectos a atuação dos estudantes difere ou está tudo de acordo, são compatíveis.
Os estudantes se saíram bem em todas as situações ou eles ainda apresentam dificuldades em diversos aspectos? Precisam de fato de algumas intervenções para prosseguir? Mas o que a gente pode destacar verificando o nível então dos estudantes? Podemos refletir: será que essa dificuldade apresentada se refere ao período de estudos no sistema remoto? Não foram tão assíduos ou nada assíduos nesse período? O que comprometeu muito? Apresentam aspectos de distorção de ano e série em que eles estão inseridos? Há habilidades essenciais que precisam ser desenvolvidas e que não permitem o avanço na etapa que ele se encontra? O que precisa ser retomado? O que precisa ser consolidado? Será que voltaram muito desmotivados para retomar os estudos ou não se sentem capazes? Estas, entre outras reflexões que vocês fazem normalmente, precisam ser discutidas e que vão clarear, vão elucidar sobre qual tomada de decisões vai ser possível. Como tem sido o trabalho de incentivo à leitura em sala de aula? O estímulo do professor, a sua ação como modelo é um grande incentivo para o estudante gostar de ler, desenvolver o hábito e o gosto pela leitura. Associando ao processo de alfabetização, a reflexão e a roda de conversa entre os pares permitem um olhar ampliado e direcionado às turmas com fase na alfabetização. Então, nessa parte mais específica de sugestão de relatório, nós podemos ver algumas coisas que favorecem. E para isso, é preciso estabelecer um pensamento coletivo para estabelecer as estratégias de ações que serão implementadas de acordo com cada perfil de leitor. E dessa forma, os professores precisam analisar desde o planejamento, a metodologia de ensino e as propostas de atividades e práticas de leitura que serão então oferecidas a estes estudantes. Este quadro oferece a possibilidade de ações com todos os profissionais da escola, de uma forma mais ampla, onde facilita a visualização de um panorama geral sobre as ações. E assim, este relatório, este roteiro, é uma sugestão de coleta de informações para que vocês possam traçar um plano de ações, terem os registros organizados da melhor forma possível, o que ajudará muito no controle e acompanhamento de todo o processo. Este é um pequeno exemplo com dados simbólicos. Tutorial para acesso aos resultados da avaliação de fluência. Eu vou deixar aqui para vocês poderem usar no momento oportuno. Somente após a aplicação da avaliação de leitura é que os dados ficam disponíveis para consulta. E pode demorar. A avaliação de 2021, ela demorou porque todos os áudios foram ouvidos um por um. Então, foi um trabalho moroso e bem detalhista. E é necessário estar logado na referida plataforma e aí, quando clicamos no card resultados, ocorre um direcionamento automático para a página que aí traz os resultados da avaliação e então aparecem os diversos indicadores, já mostrando a taxa de participação dos estudantes, em quais perfis eles se encontram, de forma clara e detalhada. E na tabela é possível verificar os resultados individuais de cada estudante. Com os dados que serão apresentados, a escola pode elaborar um diagnóstico e desenvolver as estratégias de trabalho a partir do que foi detectado e contribuir para o desenvolvimento dos nossos estudantes. Ao clicar na opção Saiba Mais, neste ícone é possível encontrar informações complementares sobre cada indicador. E para os demais anos-séries que não participaram desta avaliação, nós deixamos como sugestão para que elaborem avaliações adaptadas de acordo com a realidade e então possam também se valer de diagnósticos, né? E que são tão importantes, que vão auxiliar muito em toda essa trajetória da leitura fluente. Deixamos aqui as referências de construção e elaboração deste encontro de ATPC.
Ler é viajar sem sair do lugar, voar sem ter asas, caminhar sem tirar os pés do chão, sonhar acordado, navegar em um mar de palavras, soltando a imaginação. Alice Ferreira. Esperamos que você, professor, se deleite com o prazer da leitura e consiga despertar e mediar nossos estudantes para que também descubram este universo. Muito obrigada e até breve.